começar para falarmos sobre a postura ideal de um gestor. É necessário a gente chegar e saber como se posicionar como gestor, qual a postura ideal que precisamos ter para sermos gestores de qualidade. Até porque a nossa imagem importa, a nossa postura importa, a nossa posição, as nossas atitudes, a nossa fala, a nossa comunicação, tudo importa. E por mais que a gente ache que não, importa sim a nossa imagem, como nós estamos nos portando, como nós estamos nos apresentando para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente para todo mundo da nossa equipe, né, em si, porque precisamos saber ser gestores, nos sentirmos como gestor, para aí sim podermos dar os próximos passos, né? E fazer com que todos que estejam conosco ao nosso redor nos visualize como gestor também. E isso é um processo, é uma transformação. Muitas vezes é uma transformação primeiro interna, na maioria das vezes, tá? Para aí sim poder ser externada para as pessoas de maneira correta. Até porque a gente sabe muito bem que quando não estamos bem conosco, quando não estamos bem com nós mesmos, vamos sim passar uma imagem de insegurança, né? Então a gente precisa muito trabalhar isso internamente. E com certeza a nossa autoconfiança, o nosso posicionamento, a nossa imagem, nossas atitudes reflete muito no que as outras pessoas, né, vão ter de posicionamento sobre nós, profissionalmente, pessoalmente, mas nesse caso, profissionalmente faz toda a diferença. Eu até mesmo falei muito com vocês esse final de semana, né, nesse sábado, sobre nossa postura, nossa imagem, o quanto isso reflete no nosso posicionamento como gestor. E é de suma importância a gente entender isso primeiro. Por quê? O primeiro passo que a gente dá para sermos vistos como gestores, para que as pessoas enxerguem essa autoridade na gente, enxerguem essa autoridade em você, essa personalidade, esse posicionamento, você primeiro, antes de qualquer pessoa, precisa se enxergar como gestor. A partir do momento em que você gera essa confiança dentro de si, para ser gestor realmente de qualidade, se ver como gestor, chegar com aquele sentimento interno, né, de que não, é isso que eu quero, eu sou capaz disso, eu consigo chegar nesse processo, nessa transformação, eu sou um gestor e as pessoas podem ver isso em mim. A partir do momento em que você trabalha isso muito internamente, reflete muito para o seu exterior. As pessoas começam a te ver com outros olhos, as pessoas começam a te enxergar como gestor realmente. E faz toda a diferença isso no seu dia a dia. Gente, vamos ser bem sinceros aqui, né? Todo mundo sabe que somos, infelizmente, julgados pelas nossas aparências. Essa é a grande realidade. Nós somos julgados pelas nossas aparências. Por mais que a gente não queira, isso é instaurado nas pessoas. Se você chegar com uma aparência, as pessoas vão olhar você como uma autoridade, como uma pessoa imponente, como uma pessoa realmente, né, influente. Já quando você chega com uma outra aparência que não condiz com esse poder, com essa autoridade, você não é visto como. As pessoas até vão te subjulgar, não é mesmo? Quem aqui já não ouviu, ou já não passou, ou já viu gente passando pelo simples fato de você chegar numa concessionária, se você chegar de bermuda, chinelo e camisa, você pode ter o dinheiro que for para pagar o carro à vista. Chegar na concessionária com essa aparência, ninguém vai te dar atenção praticamente. Poucos vão ser aqueles atendentes dentro da concessionária que vai chegar e vai te dar atenção, achando que você vai comprar um carro. Por quê? Vai te olhar, vai te julgar pela aparência. E muitas vezes você tá ali na concessionária com o dinheiro para dar à vista naquele carro. Independente do valor, você tem e você já sabe o que você quer. Mas, infelizmente, isso também acontece no mercado de trabalho. E você, como gestor, você precisa sim saber se portar diante da equipe, diante de todos que estão ali, para que eles possam te ver como gestores. Para que eles possam ver a sua imagem como gestor.
Então, primeiro de tudo, você precisa chegar para si mesmo e se autoafirmar como gestor. Você precisa gerar aquela segurança dentro de si. Você precisa gerar aquele poder dentro de si. Fala, Pipoca Ágil, boa noite, tudo bem? Bom, e a gente precisa gerar essa consciência dentro de nós para que várias outras chaves mudem. E isso, gente, aconteceu comigo. Eu falo muito para vocês aqui o que eu coloco em prática, o que eu vejo que dá certo, o que eu vejo que realmente, com os meus ensinamentos, com os meus treinamentos, tudo isso durante o tempo, eu vi que sim dá certo e é possível, sabe? Se vocês pegarem no sábado, quem assistiu aí meus stories, a sequência de stories que eu botei sobre imagem pessoal no sábado, eu até deixei um vídeo, um mini vídeo antigo meu, de um story meu, onde eu tava de cabelo preso, tava sem maquiagem, tava usando somente um filtro daqui do Instagram, estava com uma roupa que parecia de passeio. Enfim, eu não condizia com a imagem de gestora, não condizia com a imagem de planejadora, a autoridade que eu queria passar para todo mundo. E isso refletia diretamente no que as pessoas enxergavam sobre mim. As pessoas não iam enxergar e me ver como gestora. Até mesmo eu botei lá na enquete nos stories. Vocês me veem como gestora nesse vídeo? E todo mundo colocou que não. Já no outro vídeo que eu deixei em sequência, eu estava com outra roupa, estava arrumada, cabelo arrumado, sabe? Outra aparência, outra postura, outro tipo de fala, outra visualização, outra transparência de imagem que eu passava naquele vídeo. E aí eu questionei as pessoas, e nesse vídeo vocês me enxergam como gestora? E todo mundo respondeu, sim, Ana, eu te enxergo como gestora. Então, para vocês verem que pequenos fatos, muitas das vezes, fazem a diferença. Você, às vezes, com uma blusa melhor, uma roupa melhor, uma postura melhor, uma comunicação, até mesmo o seu tom de voz, já faz uma diferença. E vocês precisam entender isso para quê? Para que o primeiro passo para que você seja visto como gestor é você se autoconhecer como gestor. São viradas de chave, gente. Eu vou ser sincera, eu passei por essas viradas de chave, tá? Eu mostrei pra vocês. Eu passei daquela imagem para a imagem que eu tenho hoje. E isso foi com muito treinamento, isso foi com muita análise, isso foi com muito conhecimento, o que é totalmente possível. Aprenda o quê? Tudo nessa vida é treinável. Seu posicionamento, a sua fala, a sua comunicação, a sua escrita, a sua postura, a sua imagem, tudo isso é treinável. Ok? É porque isso que eu quero trazer para vocês, para que vocês saibam que todos nós podemos sim nos posicionar de maneira correta, passar a imagem correta. Primeiro a gente precisa também identificar qual a imagem que queremos passar. Qual é a imagem que você quer passar? Você quer passar uma imagem de autoridade, de personalidade, de imponência, de realmente aquele líder de equipe? Ou você quer simplesmente passar uma imagem de um colaborador, um gestor que é parceiro, que é amigo, que é colega? Qual a imagem que você quer passar para a sua equipe? Qual a imagem que você quer passar para todo mundo? Então, é esse o questionamento primeiro que você precisa fazer sobre você. E aí você, eu deixo até mesmo um exercício aqui para vocês botarem em prática. Eu até dei esses exemplos em umas aulas que eu já dei também. E o que acontece? Você pode muito bem pegar, se você tem os seus stories ativos, se você coloca nos seus stories, você movimenta os seus stories, tudo bem, você faz esse processo. Se não, aguarda que eu já vou dar uma alternativa para você. Mas, primeiro, se você movimenta os seus stories, faz o seguinte, bota uma imagem sua que não esteja realmente condizendo com a postura que você acha que quer passar. Bota uma imagem que você está desarrumado, que você não está com uma aparência fixa, né, um olhar fixo. Enfim, faz esse processo, coloca essa imagem que você vê que não condiz com o posicionamento que você quer passar, que você vai olhar para si mesmo e vai falar assim, não, isso daqui eu não tenho nenhuma personalidade de gestor. E aí depois, você em seguida bota no seu próximo story uma imagem que você se sente como gestor mesmo. Você vê que você está arrumado, bem apresentado, que você está passando uma imagem de autoridade.
E aí pergunta para as pessoas o que as pessoas te veem naquela primeira foto e o que as pessoas veem quando olham para a sua segunda foto. Pergunta para elas qual a palavra que me define nessas fotos. Que aí você vai conseguir entender se o seu posicionamento, conforme você quer, está sendo transmitido de maneira correta. Ou seja, você vai descobrir se as pessoas que estão te assistindo veem você da forma que você quer que elas vejam. Porque muitas das vezes a gente tem essa consciência dentro da gente, a gente tem a consciência de que temos que ter essa postura, temos que ter essa imagem, nos vemos como gestores, temos essa segurança interna, mas alguma coisa nesse meio do caminho não está sendo tão correto para passar a imagem que você deseja. Às vezes falta uma imagem pessoal, às vezes falta uma roupa, às vezes falta uma fala, às vezes faltam umas atitudes, às vezes falta um posicionamento seu realmente em si, para que todos que estão ao seu redor te vejam como gestor. Então, são certas coisas pequenas, sabe? Que você vai percebendo isso com o tempo. Então, o primeiro ponto para você mudar a sua postura como gestor e para que as pessoas vejam essa postura sua é mudar você internamente. Trabalhar a sua segurança, sua autoestima, porque a autoestima elevada eleva a segurança. Elevando segurança, você emana isso para as pessoas. As pessoas veem que você é seguro de si, que você está ali confiante de você. Então isso faz a diferença. E o segundo ponto é você entender como que as pessoas estão ao seu redor veem você diante da sua imagem, diante do seu posicionamento, diante da sua comunicação. Então você pode fazer esse exercício. E caso eu até prometi, né, que eu ia passar para vocês um exercício que não fosse utilizar as redes sociais, se você por acaso não utiliza os stories, manda para as pessoas mais próximas de você uma foto que você acha que você não transmite essa imagem e outra foto que você acha que transmite essa imagem. E vejam o que essas pessoas que estão ao seu redor vão falar sobre essas suas imagens. Se essas pessoas que estão ao seu redor olharem para essas imagens e não te passarem falas ou significados que não condizem com o que você quer, você já vai perceber que tem algo errado nesse meio do caminho. E aí você vai conseguir analisar melhor os fatos para poder fazer as mudanças. Indie Construction, boa noite, Ana, boa noite. Bom, e agora, vocês estão gostando aqui do papo, galera? Estão gostando desse ensinamento, dessa postura que vocês precisam ter como gestor? Se estão gostando, já manda um aviãozinho aí pro pessoal. Já dá a curtida aqui embaixo, que ajuda bastante para entregar para mais gente. Manda pra galera, pra gente poder ter aqui mais gente assistindo conteúdo de valor. Que nas redes sociais o que você mais vê são conteúdos que não são de valores, né? E é importante a gente consumir conteúdos de valor também, para que a gente possa crescer cada vez mais, tá? Então, já falamos do primeiro passo, já falamos do segundo passo, e agora vamos para o terceiro passo. Bom, eu deixei até nos stories que muita gente, e isso é verídico, tá? Muita gente acha que para você ser gestor, você precisa ser rude, você precisa ser grosso, você precisa ter uma fala mais pesada, sabe? Que queira transmitir autoridade diante de umas atitudes rudes, broncas, que com a grosseria acha que vai conseguir passar essa imagem, né, de autoridade, de postura de gestor para ser respeitado. Mas na realidade não é assim. Muita gente tem essa crença, né? Muita gente acha que para ser gestor, para ser visto como autoridade pelas pessoas, você precisa ser grosso, você precisa ser rude, você precisa ser bronco. Mas não é, gente, não é. A partir do momento que você tenta transmitir essa liderança dessa maneira que eu falei pra vocês, sendo bronco, sendo rude, vocês somente vão conseguir raiva da equipe de você. A equipe, ela só vai passar a ter raiva de você, vai passar a ter medo de você. E a autoridade não é medo. Você não consegue ter a imagem de autoridade diante das pessoas com medo. O medo afasta a sua equipe de você.
Quando você quer uma autoridade, quando você quer ser visto como autoridade, quando você quer ser visto como uma postura de gestor e de líder pela sua equipe, não é pelo medo que você vai ter essa resposta da sua equipe. Você precisa entender muito bem isso. E é totalmente diferente você ter medo, como você enxergar a pessoa como autoridade. Até mesmo quando você enxerga a pessoa como autoridade, você leva isso como exemplo para sua vida. Então, muitas das vezes, você vai chegar e vai querer ser como aquela pessoa. Você vai ser uma inspiração, sabe? Para muitas pessoas. Então, quem aí já achou que para ser autoridade, para passar a imagem de autoridade, você precisava ser bronco, você precisava ser grosso? Porque muita gente já pensou assim, e eu mesma já pensei, gente. Todo mundo já pensou, isso é a grande realidade. Todo mundo já achou uma vez na vida que para ser autoridade precisava ser grosso, né? Para as pessoas te respeitarem. E ainda mais, tá? No ramo nosso da construção civil, é o que mais acontece, gente. Eu já vi muitas mulheres que deixam de ser até mesmo femininas, né? Nas suas roupas, no seu dia a dia, nas suas atitudes, porque tem medo de passar essa feminilidade e as pessoas enxergarem elas como, né, como não autoridade. E não é assim, você não vai conseguir passando a autoridade assim. Você vai precisar ter a chave interna, você vai precisar ter a sua imagem bem definida para os outros. Você vai precisar ter também o terceiro ponto para você ter essa postura como gestor. Você vai precisar colocar a sua aparência no dia a dia, porque a sua roupa de trabalho importa e muito, tá? Vocês podem achar que não, muita gente pode achar que não, mas sim, a roupa que você usa no seu dia a dia, no seu trabalho como gestor, importa, porque as pessoas veem isso. Você vai precisar adequar a sua aparência como você quer ser visto, ok? Então você vai saber como se portar, você vai saber quais as roupas ideais para colocar, você vai saber isso tudo. Tá? E isso é totalmente treinável. Tanto que no meu curso eu tenho um módulo onde você aprende totalmente ser gestor ali. É um processo, gente. Porque ser gestor não é somente o que o pessoal vende por aí, dizendo que para você saber se você ser gestor de obra, você precisa saber executar toda uma obra. Não é só isso. Você, para ser gestor, você precisa ter o conhecimento das técnicas em gestão, você precisa ter o conhecimento das análises, você precisa ter o conhecimento da prática, você precisa ter as viradas de chaves internas, que fazem total diferença, gente. Faz total diferença você ter suas viradas de chaves internas, ok? E aí, a partir do momento em que você lida com a sua aparência, você lida com a sua comunicação também. Por quê? Imagina que se eu chegasse aqui, nessa live de hoje, e falasse com vocês assim: gente, tudo bem? Olá, eu sou Ana Carolina. Hoje eu vou falar com vocês sobre gestão, sobre postura de líder. Vamos aprender? Então vamos. Vocês iam levar credibilidade em mim? No meu tom de voz? Meu estilo de comunicação? Vocês não iam levar a credibilidade. Olha a diferença de fala. Olha a diferença de comunicação. A partir do momento em que eu falo toda retraída, com essa postura mais retraída, de uma maneira baixa, simpática, fofa, nesse estilo, eu passo uma imagem de acessibilidade, de fofura, sabe? Eu passo essa imagem. Já a partir do momento em que eu falo com vocês, com a postura bem colocada, o tom de voz bem colocado, os meus trejeitos e meu estilo de comunicação, incisivo, enfático, vocês levam mais credibilidade quando eu falo assim. Se eu falasse da outra maneira, vocês não iam levar a credibilidade. Vocês iam olhar pra mim e falar assim: é essa menina que vai me ensinar como ser gestor? É sério isso? Não, não é sério. Perceberam a diferença? Entenderam bem a diferença?
Porque é necessário a gente entender essas diferenças. É necessário a gente absorver, sabe, essas necessidades de modificações que a gente precisa. Porque não é somente a aparência, não é somente a nossa vestimenta, é também um conjunto. Por isso que eu falo muito para vocês, ser gestor é um conjunto. Não adianta você jogar individual numa peça só, num momento só, se você esquecer os outros. Você não pode esquecer os outros processos. Você não pode só focar na técnica e esquecer as práticas. Você não pode só focar na sua imagem e esquecer a sua comunicação. Você não pode focar nisso tudo e esquecer as atividades de campo. Como geri-las da maneira correta. Entende? Para você ser gestor, é um conjunto de atividades onde você pode facilmente treiná-las para se tornar um gestor, para ser aquele gestor memorável. Às vezes você já é, mas você ainda não identificou esse potencial dentro de si. Então você acaba não passando isso para as pessoas, você acaba não passando isso para si mesmo. Muitas vezes insegurança, né? É muito um passo que vai impedir a gente de chegar no ponto onde a gente quer. Até porque quando nós estamos inseguros, é inevitável o nosso cérebro acabar pegando e colocando as nossas atividades em segundo plano. A gente pensa em fazer algumas coisas, mas a gente fica com medo, não é mesmo? Quando a gente é inseguro, acontece isso. Então, a gente precisa entender que nós precisamos ter essa segurança interna também. Então, é uma mudança de posturas internas, uma mudança de imagem pessoal, mudança de comunicação e mudança também de atitudes. A quarta vertente é a atitude, onde você no seu dia a dia, diante da sua equipe, você vai ter que saber o que fazer, saber se portar para poder, sim, chegar lá na frente e conseguir fazer com que a sua equipe te veja também como autoridade nesse nível. Quando você tem certas atitudes que não condizem com a atitude de um líder, você perde credibilidade. A partir do momento que você sabe a atitude certa e na hora certa, você ganha credibilidade com a sua equipe. Não é também, não confundam, tá? Você não ser acessível à sua equipe. Você pode sim transmitir sua autoridade, você pode sim transmitir a sua imagem, você pode sim ser visto como gestor e ao mesmo tempo ter uma comunicação de reciprocidade com a sua equipe. A sua equipe, ela precisa se sentir acolhida por você, precisa se sentir cativada por você. Se ela não se sentir acolhida e cativada por você, você não está fazendo a sua imagem de líder da maneira correta para toda a sua equipe. É isso, gente. Porque muitas vezes é aquilo, volta até mesmo isso daí, bate com aquele assunto que a gente estava falando. Lembra que a gente falou hoje sobre a questão do medo? Quando a equipe tem medo de você, ela tem medo até de falar com você. E muitas das vezes as suas atitudes, né? Você é uma pessoa tão fechada e você tem tanto receio da sua equipe não te enxergar como realmente um gestor, que você quer transmitir essa autoridade a partir de um momento em que a tua equipe não te vê como gestor acessível, ou seja, ela tem até receio de falar com você. Ela se sente não acolhida por você, ela sente você frio na conexão com ela. E é importante você saber os momentos certos de realizar essa conexão com a sua equipe. Muitas vezes, às vezes no almoço, saindo com a sua equipe para almoçar, fazendo companhia a eles, para que eles vejam que você tá ali com eles, mesmo num momento em que não é de trabalho, mas você tá ali. Ver com eles, né, uma possibilidade num café da tarde, que sempre tem uns encontros no meio da tarde, não é mesmo? Para tomar um café, para se divertir, para se distrair, trocar informações. E aí você muitas vezes pode estar ali presente com a sua equipe. E eles vão se sentir o quê? Acolhidos por você. Vai ver que vai poder contar com você
mesmo que seja fora de tema de trabalho, sabe? Então ela vai se sentir à vontade para conversar com você sobre problemas que ela possa estar tendo, vai se sentir à vontade para chegar e conversar com você sobre algum processo que ela acha que não é da maneira correta, mas que ela vai te dar uma opção diferenciada para executar. Então, essa conexão, sabe, com a sua equipe é necessária. E não precisa se preocupar em você ser visto como amedrontar a sua equipe e ela não se sentir acolhida por você. Ela não se sentir cativada por você. Você precisa sim, mas da maneira correta e nos momentos certos, gerar essa conexão com a sua equipe. É importante sim. Eles vão te ver como autoridade, mas se você fizer da maneira correta, eles vão te ver também como parceiro. É um gestor parceiro, é um líder em si, porque a gente já... Quem nunca ouviu aquela diferenciação entre chefe e líder? Eu tenho certeza que aqui ninguém quer ser chefe. Todo mundo que está aqui ao vivo não quer ser chefe, quer ser líder, quer liderar. Então você tem que ir ali na frente puxando a sua equipe, junto com a sua equipe e mostrando isso para ela. Entende? Então a sua postura tem que ser outra. Se você está transmitindo uma outra postura para as pessoas, pare, reflita, veja no que você pode melhorar, veja no que você pode treinar mais e estudar mais para se tornar realmente aquele gestor que você quer transmitir. E isso que eu tô passando para vocês desde o início da nossa live. Então, a gente já falou sobre 4 pontos que a gente precisa mudar. 4 pontos que a gente precisa mudar para a gente poder se tornar líder. Para nós em si sermos vistos como líder. Não adianta você não se ver como líder e a sua equipe não te ver. Você não ter uma postura adequada, como diz o que você quer passar de postura, de autoridade em si. Não adianta você não ter uma imagem adequada e querer que os outros te vejam como gestor. Não adianta você ter uma comunicação falha se você quer ser visto como gestor. Você vai pecar em algum desses pontos. E aí vai dar o problema que a gente sempre vê por aí, das pessoas não enxergando seus gestores como gestores. E aí é o grande problema. Você acaba perdendo a credibilidade da sua equipe. Ela não te vê como gestor e ela ainda fala sobre você entre eles mesmos. A gente já fez isso, gente. Vocês acham que vocês vão passar desapercebidos por isso? Lógico que não. Se você pecar em alguma dessas frentes, você vai sim ser o tema da conversa da sua equipe no cafezinho da tarde. É a grande realidade. E isso tudo é treinável. Eu mostrei pra vocês, gente, no sábado, o meu story de 2 anos atrás, onde eu não passava uma imagem de gestora. Não passava, eu tenho real noção disso. E eu fui começando a perceber isso através do quê? Do estudo, do conhecimento. Quando eu comecei a entender a importância da imagem, porque eu também antes não levava a sério. E aí quando eu comecei a entender a importância da imagem, no meio, né, da gestão, no meio da autoridade, no meio desses cargos que eu gostaria de passar a imagem naquela época, eu comecei a olhar e falar assim, gente, eu vou analisar os meus vídeos, vou analisar minhas fotos, vou analisar o meu dia a dia para ver aonde eu tô errando. Eu tô errando em alguma coisa. O que eu posso melhorar? E aí fui estudando e aprimorando. Essa é a grande realidade. Tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa de aprimoramento. Você precisa de estudo, você precisa de norte, você precisa de orientação. Essa é a grande realidade. Como eu também consegui chegar nessa imagem e postura que vocês estão vendo hoje em dia, é porque foi durante muitos anos eu fazendo treinamentos, análises, conhecimento, botando em prática, tendo mentores no meu caminho que me ajudaram em certos pontos. Mas isso eu só percebi há 2 anos atrás. Imagina quanto eu não teria feito de diferença se eu tivesse percebido certos outros pontos há muitos anos atrás. Se eu tivesse umas pessoas para chegar e me dar esse toque, para chegar e me ensinar isso, seria totalmente diferente.
A trajetória seria um pouco mais facilitada, sabe? A trajetória se tornaria um pouco mais leve no meio do caminho. Então, a gente precisa entender que a imagem importa, a postura importa, a comunicação importa. E a comunicação tem um ponto importantíssimo que a gente não falou ainda aqui hoje. Depende muito de com quem você está falando. Se você está falando com um cliente, a sua comunicação tem que ser uma. Se você está falando com a sua equipe, a comunicação tem que ser outra. Se você está falando com a sua equipe de campo, a comunicação tem que ser outra, totalmente diferente. E por aí vai. Porque a equipe administrativa não vai entender a mesma linguagem que você usa para a sua equipe de obra, de campo. A mesma linguagem que você usa para a equipe de campo e para a equipe administrativa, você não pode usar com o seu cliente, que ele não vai te entender. Percebeu a diferença? Você está falando com 3 pessoas de classes diferentes, com interpretações diferentes, com entendimentos diferentes, que muitas vezes o seu próprio cliente nem entende o que você está falando. Então, você falhou na comunicação. O seu cliente vai olhar para você e vai falar: gente, que gestor é esse? Que está me passando isso tudo aqui que eu não estou entendendo nada de nada de nada. Parou para pensar? Também não é somente com a sua equipe. A gente precisa entender isso como um todo. Com os seus clientes. Quando você chega num cliente, se você tiver mal arrumado, com cara ruim, enfim, se você chegar desta forma, seu cliente vai fazer mau juízo de você. O seu cliente não vai te ver como autoridade, como uma personalidade de profissionalismo que vai ter a confiança em deixar o projeto da casa dele, o projeto do sonho dele, o projeto que seja, que ele vai investir em dinheiro na sua mão. Que ele não vai ter confiança em você. O seu cliente também importa quando você fala disso. Parou para pensar? Não é somente equipe. É também o cliente final. São as pessoas que estão ao seu redor. São as pessoas que você se comunica numa rede social. Tudo isso importa, gente. E é totalmente treinável. Conseguiram entender os pontos que vocês precisam aprimorar para realmente se tornarem autoridades como gestores? E as viradas de chave que você precisa ter? Gente, a autoconfiança é de extrema importância. E a autoanálise também. Vocês que estavam aqui no início da live viram que a autoanálise é importante. Porque você vai se autoanalisar, você vai enxergar os pontos de melhora. E você vai ser o seu maior crítico. Óbvio que não é pra ficar enlouquecido aí, né? Batendo cabeça, se cobrando eternamente, pelo amor de Deus. Mas você vai conseguir identificar melhor do que qualquer um os pontos que você precisa aprimorar. E essa análise é de extrema importância. E você precisa saber fazer essa análise para poder se autocolocar como gestor. Pensa nisso. Por isso que eu digo muito aqui para vocês, gente, gestão vai muito além do campo, porque poucas as pessoas chegam para você e te falam isso. A maioria chega e te fala que você precisa saber que tem que fazer a sondagem do solo, você precisa saber que o embolso vem depois do chapisco, você precisa entender que você primeiro faz a fundação, depois você faz a parte da laje, né, ali da fundação em si, né, que é a laje baldrame, e aí depois você faz aí os pilares, aí depois você faz as vigas, aí vai subindo andar por andar. E não é isso. Gerir não é somente isso. Gerir vai muito além do campo. E é isso que todo mundo precisa entender e levar esse conhecimento adiante, para que realmente a gente possa revolucionar a construção civil. Que a construção civil está precisando, como eu estou falando aqui para vocês diariamente, de uma revolução.
e só eu e você poderemos fazer essa revolução. Beleza? Bom, essas lives... Nossa, meu nariz coçando absurdamente, gente. Nossa. Bom, essas lives que eu vou fazer toda segunda-feira às 7 horas da noite, nós vamos ter muitos papos legais como esse, de conteúdo de valor, que eu sempre vou deixar uma enquete aí para vocês participarem do tema, tá? E também quero que vocês entendam que essa live vai ser uma live curta, direta e objetiva, para pontos que a gente precisa saber e precisa entender. Por isso que ela vai ter duração de no máximo 40, 45 minutos. Sem passar disso. Até porque já são 7h45. E aí a gente tá aqui já há 45 minutos falando sobre todos os pontos que a gente precisa aprimorar sobre gestor. Sobre ser gestor, né? Sobre ter uma postura de qualidade, uma postura ideal. Analisem vídeos, vejam as posturas de vocês, analisem vocês mesmos diante do cliente, diante da equipe. Dá uma analisada e vê só se você não tem algum ponto que precisa melhorar. Todos nós temos pontos que precisamos melhorar. Não adianta dizer que não tem, porque temos. Todos nós temos. A gente só precisa saber como aprimorar e de que forma aprimorar da maneira adequada. Beleza? Bom, gente, espero que tenham gostado da live de hoje. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui comigo nessas lives de segunda-feira, às 7 horas da noite, quer ser realmente um gestor e um planejador de obra sensacional, sem botar defeitos. Tenho certeza disso. Então, eu te espero aqui de novo na próxima live, na próxima segunda, às 7 horas da noite. E você que gostou aí, já tira um print aqui dessa live. Faz o exercício também que eu indiquei para vocês, tá? No início. Bota aí na interação nos stories para vocês entenderem melhor como cada um te vê diante da sua postura, diante da sua comunicação, diante da sua imagem. Mas eu vou fazer aqui uma pose. Quem estiver aí me assistindo, tira um print da tela e me marca nos stories, colocando o que você aprendeu de mais interessante aqui nessa live de hoje. Beleza? Fazer a pose aqui e aproveitem. Já tirou o print, gente? Acho que já deu tempo, hein? Mas é isso, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabenizo vocês por estarem aqui às 7 horas de hoje, aprendendo, valorizando e tendo tempo de valor para o seu crescimento, que é isso que importa, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Até segunda-feira, 7 horas da noite. E continue me acompanhando aqui nos stories, no feed também, porque eu sempre coloco conteúdo de valor para vocês, de muita qualidade. Tá bom? Obrigada, beijos e até a próxima live.